Então, como o vírus te tornam mais sexy para os mosquitos, né? Porque você infectado, o que os pesquisadores descobriram é que pessoas infectadas tendem a atrair mais mosquitos. Essa é uma descoberta que ela é nova para a dengue e zika, mas a gente já tinha uma ideia de que isso acontecia para a malária, tá bom? Então vamos lá. O que que normalmente atrai mosquitos, pessoal? Isso eu trabalhei muito no meu mestrado para entender como é que o mosquito se comporta, né? Principalmente o mosquito da dengue, que foi a minha base de pesquisa. E aí, você tem várias coisas que o ser humano elimina, como, por exemplo, gás carbônico da respiração. Inclusive, tem estudos mostrando que pessoas grávidas eliminam mais gás carbônico. Então, essas pessoas, elas podem é, acabar atraindo mais mosquitos, o que favoreceria ali, teria um risco maior de transmitir o vírus da Zika, né? Então, as mulheres grávidas, elas têm que tomar muito cuidado com essa questão da transmissão de Zika, por causa do impacto do Zika na saúde dos bebês, principalmente, né? Então, gás carbônico, respiração, suor, a pessoa tá suando muito, ela vai eliminar e vai atrair mais mosquito. A própria temperatura corporal, quando está mais elevada, ela atrai mais mosquitos, tá? E também compostos voláteis, que são basicamente o cheiro da pessoa. Existem alguns cheiros que a pessoa emite que atraem mais mosquitos, tá? Já tem estudos sobre isso, principalmente para malária, feitos tanto em seres humanos quanto camundongos, beleza? Então a gente já sabia que isso existia. Mas no dia, agora eu perdi aqui, dia 7 de julho, tá? Então tem 8 dias que foi publicado um trabalho muito legal, e eu vou explicar para vocês por que que nós vamos detalhar esse trabalho, porque vai fazer sentido lá na frente. Eu vou citar exemplos da Covid também, tá? Que muda o cheiro das pessoas. Vou citar por que que esse trabalho é tão importante e como que você pode publicar um trabalho tão poderoso numa revista tão boa quanto a Cell, tá? A Cell é uma das melhores revistas do mundo de divulgação de trabalhos científicos, tá? E esse trabalho aqui, vocês vão ver por que que ele foi publicado na Cell, porque ele é muito completo, tá bom? Então, o que que os pesquisadores fizeram para tentar entender o que que faz atrair os mosquitos? Se tem algum cheiro no ratinho ou na pessoa que pode atrair os mosquitos. Então, eles separaram em duas gaiolinhas, tá? Eles colocaram os ratos saudáveis e ratos infectados e colocaram um fluxo de ar. E eles primeiro perceberam que, quando esse fluxo de ar passava pelos ratos infectados, alguma coisa nesses ratos infectados atraía mais mosquitos. Então eles colocavam os mosquitos aqui no meio e os mosquitos tendiam a voar para cá para picar os ratos infectados. Olha só, então tem alguma coisa nos ratos infectados que atrai os mosquitos. Essa foi a primeira etapa do experimento. Para poder evitar que tenha algum viés, por exemplo, o mosquito voar para a esquerda ou para a direita, vai que o mosquito prefere voar para a direita e a gente não sabia. Então eles fizeram um outro experimento de uma outra configuração, tá? Com uma outra técnica para evitar isso e viram que também, se você colocar mosquito aqui nessa gaiolinha e colocar rato infectado de um lado e rato saudável do outro, os mosquitos tendem a voar mais para o rato infectado. Olha só. Então tem alguma coisa no cheiro dos ratinhos infectados que atrai mais o mosquito. E aí você começa a se perguntar, como é que um vírus, como é que uma infecção pode atrair? Será que a pessoa doente tem um cheiro diferente? Será que o rato doente tem um cheiro diferente? Então é isso que eles começaram a se perguntar e foram a fundo, tá? O que que eles fizeram depois? Eles bloquearam o cheiro. Então eles instalaram um deodorizador, que é como se fosse uma membrana que captura as partículas do cheiro. Ela captura e não deixa o cheiro sair para fora, só sai realmente o gás ali, não sai cheiro, tá? Porque o cheiro, na verdade, são micropartículas que estão suspensas no ar, que são detectadas pelo seu nariz aí, que você consegue detectar o sabor misturado com gosto, né? Então o cheiro ele é basicamente partículas químicas que estão dispersas no ar aí. Então eles colocaram um dispositivo deodorizador para bloquear esse cheiro, então só passava o ar mesmo, e aí eles viram que os mosquitos não tinham mais preferência. Então tinha alguma coisa no cheiro que atraía os mosquitos. Não era o gás carbônico e nem a temperatura corporal, porque os dois ratinhos, os saudáveis e os infectados, eles emitiam a mesma quantidade de gás carbônico e eles tinham a mesma temperatura corporal. Isso que é muito legal. Então tinha alguma coisa no cheiro que tinha mudado, tá? Então o que mudou, tá? Então os pesquisadores, o terceiro passo do experimento, e olha só, galera, como é que o negócio vai afunilando, tá? Como é que uma pesquisa tem que ser feita assim, vocês veem que a gente poderia já ter publicado aquele artigo numa revista fraca, que a gente chama de uma revista de menor impacto, tá? Porque já é um resultado científico. Mas os pesquisadores foram além,
completaram o estudo para tentar publicar numa revista de grande circulação, que é a Cell, tá bom? Então, o que eles fizeram? Eles colocaram os ratinhos, tá bom? Infectados aqui, e coletaram, através de uma técnica com carvão ativado e também outras técnicas de separação de substâncias químicas do ar, eles coletaram pelo menos 20 substâncias químicas que estavam saindo do cheiro dos ratinhos. E aí eles perceberam que algumas dessas substâncias químicas ativavam a antena dos mosquitos com mais força. Então, uma coisa que eu não falei para vocês, a antena do mosquito é o órgão sensorial deles. O mosquito sente cheiro pela antena. Olha só que doido. O mosquito sente cheiro pela antena. Então, quando eles colocaram esses vários compostos do cheiro do rato isolados em contato com antenas de mosquitos, eles perceberam um sinal elétrico maior na acetofenona, que é uma substância aqui, vocês podem ver no gráfico. Essa acetofenona estava falando assim para a anteninha do mosquito: ei, isso aqui é gostoso. O mosquito estava tendo uma reação maior do que a média quando ele sentia o cheiro de acetofenona. Isso tudo medindo por eletroquímica, tá? Uma técnica que você coloca ali um eletrodo na antena do mosquito. Olha só o tamanhozinho disso. Coloca o eletrodo e você sente se o mosquito tá tendo reação ou não àquele cheiro. Beleza? Então as antenas dos mosquitos estavam respondendo a um odor de acetofenona. O que é acetofenona, pessoal? Ela está muito presente no cheiro de jasmim, no cheiro de cereja e no cheiro de morango, tá? Ela é muito usada, inclusive, para fixar perfumes com essas fragrâncias. Então, é uma espécie de óleo, tá? Que é muito... O cheiro é parecido e é usado para fixar esses perfumes aí, tá bom? Não significa que pessoas que têm cheiro, que usam perfume de cheiro de morango vão atrair mais mosquitos, basicamente, tá? Mas é onde a substância é encontrada, porque o cheiro de morango envolve um monte de fatores aí, tá bom? Um monte de odores, mas a acetofenona é muito presente nisso. Eles descobriram que camundongos infectados produziam 10 vezes mais acetofenona que o normal. Então já era uma dica. E que pessoas infectadas, eles fizeram análise nas pessoas, pegaram lá o sovaco das pessoas infectadas, passaram ali um produto que captura as substâncias químicas e descobriram que pessoas infectadas produziam mais acetofenona também nas axilas. Olha só, a galera estava fedendo acetofenona. As pessoas infectadas. Então, tinha alguma coisa que a infecção produzia que fazia elas produzirem mais acetofenona, que atrai mosquitos. Então, olha só. Então, o que eles fizeram? Para comprovar que a acetofenona realmente tinha um poder de atração, o estudo não parou por aí. Eles pegaram ratos e pessoas saudáveis, tá? Nos ratinhos saudáveis, eles pegaram a acetofenona isolada e espirraram no ratinho para ele ficar cheirando a acetofenona. E o rato saudável, que antes não atraía tantos mosquitos, passou a atrair muitos mosquitos. O mosquito ficou ligadão. Cara, tem alguma coisa nesse ratinho aí, deixa eu ir lá. E aí eles pegaram o cheiro de dengue, que eu chamei aqui de cheiro de dengue, que são as pessoas infectadas, pegaram o cheiro delas, da axila delas, e passaram no braço de pessoas saudáveis. E os mosquitos se sentiram mais atraídos pelo braço de pessoas saudáveis com cheiro de dengue. Tá? Então a gente meio que comprovou aí de que a acetofenona é importantíssima para atrair mosquitos. E aí você pode me perguntar, né? Você está me dizendo que o vírus causa uma mudança de cheiro? E aí que vem o negócio da Covid que eu falei com vocês. Vocês lembram que na Tailândia tinha lá o pessoal treinando cães para farejar o cheiro de Covid em aeroportos? Isso também foi usado aqui no Brasil. Tinha estudo mostrando aí uma precisão muito alta de cachorros que conseguiam farejar pessoas infectadas com Covid. Por quê, galera? A infecção, ela altera, de alguma forma, o equilíbrio químico do nosso corpo. Então, você consegue treinar um animal, por exemplo, ou uma máquina, para conseguir detectar essas mudanças e identificar se a pessoa tem um risco maior de estar infectada. Então, existe sim essa possibilidade, um vírus sim pode causar mudança de cheiro nas pessoas, e é uma mudança às vezes imperceptível para o nosso olfato, mas para o olfato de um cão e para um olfato extremamente adaptado a sentir cheiro, que é o olfato de mosquito, você tem essas diferenças, isso faz diferença, tá? Isso é inclusive uma evolução, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Então, a acetofenona, além do seu uso na indústria cosmética, é um produto do metabolismo de bactérias na pele e no intestino. Então, os pesquisadores estavam se perguntando por que que o, que o ratinho infectado produzia mais acetofenona. Então, eles colocaram os ratinhos infectados para tentar entender, né, de onde vem a acetofenona deles.
Então eles descobriram que tem bactérias na pele, tanto nossa quanto dos ratinhos tem também, e essas bactérias são responsáveis por produzir essa substância, tá bom? Então o que eles fizeram? Vamos descobrir se o cheiro está vindo da pele ou do intestino, se está vindo do peido dos ratinhos, né? Então vamos descobrir. Então eles fizeram um banho nos ratinhos, até coloquei um álcool gel aqui, porque realmente foi usado álcool 70 mais um banho, deram um banho nos ratinhos, e também deram um antibiótico para matar as bactérias intestinais. E aí, nos ratinhos que tomaram banho, eles pararam de produzir acetofenona. Os ratinhos que tomaram antibiótico intestinal para atacar as bactérias do intestino, eles não pararam de produzir. O que significa? Significa que quem produz acetofenona são as bactérias da pele. Ok? Então, eu quero entender como que o vírus está favorecendo bactérias da pele. Então, o que os pesquisadores estão descobrindo é que uma infecção de vírus da dengue, infecção de vírus da zika, ela favorece, de alguma forma, a produção de acetofenona, que ela aumenta o cheiro das pessoas, é como se fosse o cheiro de dengue, tá? E aí, o que está produzindo isso? Um aumento de bactérias na pele. Olha que doido. Como que o vírus faz um aumento, como que um vírus da dengue ou zika, que foi o estudo deles, faz um aumento de bactérias na pele? Não faz sentido, né? Então os pesquisadores quiseram descobrir isso. A Gisdel Silva, membro por 3 meses, está perguntando aqui: gestantes atraem mais mosquitos? Sim, já tem estudo mostrando isso, tá? Você tem um aumento de eliminação de gás carbônico na gestante, e isso atrai mais mosquitos. Então, galera, a gente descobriu que a acetofenona do cheiro vem de bactérias da pele. Mas por que a infecção pelo vírus da dengue ou zika aumenta essa produção? Será que o vírus favorece o crescimento de bactérias da pele? Como? E aí vem uma técnica que não é uma técnica fácil de explicar, não vou entrar em detalhes dela aqui, mas é uma técnica que ela é mais recente, vem aí da genética, do avanço genético da nossa sociedade, de 20 anos para cá, que você está começando a fazer isso de forma muito fácil, que se chama transcriptoma. Transcriptoma é você pegar células ali da pele, por exemplo, que é o nosso alvo aqui, e tentar entender o que essa pele está produzindo. Quais genes estão mais ativados e quais estão mais inativados nessas células da pele. Então, os cientistas fizeram isso para tentar entender se na infecção pelo vírus da dengue, ele consegue alterar de alguma forma a produção de proteínas da pele, que favoreceria bactérias ou não, tá? Então eles descobriram que ratinhos infectados com vírus da dengue, eles ativavam ou inativavam, tinha uma desregulação de mais de 300 genes. Foram 317 genes que eles identificaram que durante uma infecção por dengue ou zika estariam desregulados. Então, quando vocês me perguntam assim, Lucas, por que a Covid ataca vários órgãos? Por que você tem várias consequências ainda que a ciência não consegue explicar? Se o vírus da dengue está ativando e desregulando 317 genes nas células da pele, e o vírus da dengue é um vírus que afeta as células do sistema imune, você pega plaquetas ali, ele tem um impacto mais interno, ele não vai ter impacto na pele, apesar de que você tem as manifestações das bolinhas vermelhas que vem muito da questão de queda de plaquetas, tá? Mas se o vírus da dengue, que não é um vírus adaptado para crescer na pele, está causando desregulação de 300 genes na pele, imagino que um vírus como o coronavírus, que tem uma adaptação para infectar centenas de células no corpo, a gente não consegue nem imaginar o que ele pode causar, né? Ainda. Mas o fato é que desses 317 genes desregulados, um chamou a atenção, que é o gene HELM-A, que é um Resistin-like molecule alpha, tá? Essa proteína, quando ela está produzida normal, ela funciona como um antibiótico natural produzido pela pele. Só que na infecção por dengue, ela estava downregulated, que é diminuída a produção. Então os pesquisadores viram que ratinhos infectados com HELM-alpha, ratinhos infectados com dengue, tinham uma produção menor de HELM-alpha. Então eles pararam de produzir o antibiótico natural produzido na pele. Então, vírus da dengue e zika tem uma diminuição do anticorpo natural do corpo. Isso leva a um aumento de bactérias produtoras de acetofenona e gera um cheiro atrativo para mosquitos. Então é um excelente trabalho aí, a Mariela Andrade está falando, bom trabalho, é um excelente trabalho completaço, explicando todo um mecanismo pelo qual o vírus da dengue e zika, eles causam um cheiro mais atrativo para os mosquitos. E aí eles ainda fizeram mais coisa. Eles trataram o ratinho com vitamina A,
que é uma substância, né, que aumenta essa produção de Helm-A. Então, quando eles trataram os ratinhos, a vitamina A compensou a perda da Helm-A, aumentando o nível desse antibiótico natural, não deixando as bactérias aumentarem e não gerando cheiro. Então, eles colocaram aí uma proposta, inclusive, de tratamento para redução de epidemias. Por quê? Se a pessoa infectada ela não tem um cheiro tão atrativo para o mosquito não vai lá e vai picar essa pessoa com mais facilidade. Então, vejam só. Por que você precisa saber disso, pessoal? Eu sei que é muita coisa, tá? Mas, resumindo a história, o que os pesquisadores fizeram foi identificar um mecanismo que favorece a transmissão de vírus. Vírus coevoluíram com a gente. Vírus da dengue, vírus da zika já estão aí há centenas de anos evoluindo junto com a gente e junto com o mosquito. Inclusive, eu falei disso num vídeo aqui do canal que eu falo sobre o vírus da dengue, né? O vírus ignorado, eu não lembro exatamente o título agora, tá? O vírus ignorado que se tornou uma ameaça global. Depois vocês assistem esse vídeo aí. O vírus coevoluiu com a gente e com o mosquito. Então, de alguma forma, o vírus que gerava esse cheiro, ele era mais selecionado. Por quê? Na seleção natural, né, você tinha, o vírus precisa se proliferar. Então, para se proliferar, ele precisa ser transmitido pelo mosquito. Então, o que a seleção natural produziu, por acaso, foi que vírus que conseguiam produzir esse cheiro eram mais proliferados adiante. Por que você precisa saber disso, pessoal? Vou falar um negócio para vocês. A Amanda do Zoomundo estava aqui mais cedo, né? Falando sobre a importância da preservação da biodiversidade. Que isso vai ter impactos até na produção de novas pandemias, certo? Quem que está fazendo essa pesquisa aqui, pessoal? Na Cell. Você vê o nome da galera aqui, ó. Zhang, Zhu, Liu, Wang, Sheng. Eu olhei os nomes dos pesquisadores, são todos chineses. Você tem um pesquisador aqui que ele é de uma universidade americana, mas ele é chinês. Os outros todos estão na China. E a China não tem dengue, a China não tem zika. E aí eu pergunto para vocês, por que a China está interessada em fazer um trabalho tão poderoso, que é um trabalho excelente, publicado na Cell, com uma doença que nem afeta eles? Então, tudo se integra. Você vê lá os Estados Unidos investindo em prevenção contra a varíola de macaco 3 anos antes da varíola de macaco se tornar um problema mundial. Você tem agora a China investindo em dengue e zika anos antes da dengue se tornar um problema mundial. O que você está pensando aqui? Você pode até pensar... Uma parcela das pessoas vai pensar que a China está preparando uma arma biológica com o vírus da dengue. Uma outra parcela da população vai pensar que a China está tentando entender como desenvolver tecnologia capaz de barrar a transmissão do vírus da dengue. Entendeu? Então, a gente acredita nisso, né? A gente acredita que qualquer pesquisa ela pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. E se você conseguir adaptar aquela pesquisa e usá-la para o bem, a gente tem muito que avançar. Você entender como que funciona esse mecanismo pelo qual as doenças começam, pelo qual as pandemias acontecem, e entender que todo o investimento em ciência ele é importante não só para para resolver a curiosidade do cientista, mas também para criar uma soberania nacional, você vai começar a entender por que países desenvolvidos estão fazendo isso aqui. Por que é importante, por exemplo, a gente investir em pesquisa básica, investir numa ciência que às vezes não tem uma aplicação prática agora para a gente, porque a gente não sabe o que vai ser do futuro. E uma das certezas que nós temos é que o número de pandemias vai aumentar ao longo do tempo. Então, para mim, na hora que eu vejo esse estudo, eu falo assim, cara, o que me explica é, primeiro, eles têm grana, eles estão investindo num negócio bem interessante, né, uma proteção e que pode ser útil no futuro. Então, eles estão fazendo uma questão de biossegurança, né? O Zoomundo está colocando aqui, ó, os principais trabalhos recentes de paleontologia também são da China. A China tem investido em pesquisa em vários campos da ciência. E você pode se perguntar, por que paleontologia? Né? Por quê? Porque a paleontologia vai estar lá descobrindo os animais extintos e tal, que é o que o pessoal falou, né, gente? A gente entende o que está acontecendo hoje baseado na história anterior, entendeu? Na história passada. Então, acho muito importante vocês saberem disso, tá? Independente do resultado, o resultado eu poderia falar aqui para vocês, cientistas descobriram que mosquitos o vírus da dengue produz um cheiro que atrai mosquitos. Essa é a notícia. E essa é a diferença de vocês seguirem aqui o Olá Ciência.
todo mundo que a gente vai trazer aqui vai dar uma outra visão além da notícia, tá? Que vocês vão começar a criar esse pensamento crítico aí.